5h17, estou de volta ao vivo no nosso Ponto a Ponto desta quarta-feira e diante do coronavírus, novos modelos de trabalho, de negócio precisam ser orientados por gestores, por chefes executivos e também empresários. Mas como as lideranças devem conduzir as suas equipes nesses momentos de crise? Tais questionamentos são abordados no livro Mindset, Liderança Estratégica. O que o Rei Arthur tem a ver com isso? Vamos perguntar para ela, que é psicóloga e consultora organizacional. Acertei. Leia Wesley, muito boa tarde. Boa tarde, Piti. Um prazer estar aqui com vocês na Som Maior. Seja bem-vinda. Me conta uma coisa, faz tempo já que trabalha com isso, Leia? Eu trabalho com cultura organizacional e com equipes de executivos há 20 anos, desde a faculdade. E nesses 20 anos, muitas crises foram enfrentadas, tipo a que a gente está enfrentando atualmente? O Brasil especialmente, ele vive nesses altos e baixos, né? Quando a gente olha para o exercício de coragem do empreendedor, do líder empresarial, a gente vê que ele enfrenta rotineiramente muitos obstáculos, mas é claro que a escuta que há agora é de que essa crise, tamanho a complexidade dela, as variáveis, as indefinições, né, o desconhecido, torna essa crise para essa geração muito nova. Né? Vamos começar do início mesmo. O que é um mindset? Explicadinho, Leia. Fala pra gente. Tá. Mindset é quando você consegue compartilhar, né, elementos afetivos, comportamentais e de preferências, quando você tem uma compreensão e um raciocínio, uma emoção relacionada a qualquer conceito, e no caso da liderança estratégica, quando você consegue compartilhar esse raciocínio, como na história do Rei Arthur, como num formato circular, ou seja, quando você consegue compartilhar das suas tarefas, das estratégias, das tomadas de decisão com outras pessoas, saindo de um modelo centralizado para um modelo compartilhado e descentralizado de gestão. O livro foi publicado quando? O livro foi publicado no ano passado, em 2019, na Expogestão. Quantas páginas tem tua obra? 150 ali, 170, ela tem um viés e uma linguagem bastante direcionada para executivos, né? Apesar de ela ter sido uma pesquisa científica, né, de cunho nacional e internacional, eu acabei fazendo uma correlação e uma analogia com a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Justamente por esse princípio da circularidade, né? Os formatos e as mesas de reunião nas organizações estão cada vez mais complementares e circulares. Então, a gente pensar que num momento como esse, numa crise, quanto mais pessoas você tem, né, junto contigo, te ajudando a trazer, a compreender as informações e a tomar decisões, melhor é a tua gestão e mais desenvolvido é o teu mindset. Para quem desconhece a história do Rei Arthur, ele se reunia com seus cavaleiros, resume um pouquinho para a gente. Ele é uma história mitológica, né, do Reino Unido, da Bretanha, e o grande objetivo do Rei Arthur era o domínio e a proteção, né, da Bretanha em relação aos saxões, a invasão dos saxões, e ele foi... e ele estabeleceu, isso data de 1200, né? Ele estabeleceu um modelo de gestão onde ele foi solicitando, chamando nobres cavaleiros de diferentes estilos e perfis para complementarem a mesa. Então, a forma das tomadas de decisão, cada cavaleiro trazia a sua competência, a sua complementariedade, né, para a mesa, e eles tomavam as decisões de maneira complementar, né? E a defesa do modelo de gestão de Arthur era de que ele era um igual como os demais, ele estava ali para liderar, obviamente, mas para que ele pudesse facilitar o trabalho destes diferentes integrantes dessa equipe, que é uma equipe de gestão, né? Porque eles lideravam, né, a proteção e as invasões, enfim, nessa ocasião, enfim, né, com as guerras e aquilo que acontecia naquele cenário. E aí, Leia, tu propõe um debate interessante, né? O que os líderes precisam compartilhar para que a tal tábua redonda se materialize e crie um ambiente positivo de gestão?
Isso. Eu fui para essa construção, primeiro tentando compreender quais eram os elementos que o líder precisa carregar e os atributos de valor do líder para que ele pertencesse a essa tábua e essa mesa, né? E cheguei, através da psicologia analítica, de alguns estudos e de abordagens com empresários e executivos, a 3 elementos. O elemento de coragem, que não falta para os nossos empresários e líderes, né, no cenário brasileiro, principalmente. A verdade, do ponto de vista de você ir, sim, com a verdade, de buscar, através do entendimento, né, e da conversa, da transparência, ser líder, né, e lidar com o conflito, com a crise, do jeito que se estabelece. E a presença, que é mais do que a presença física, é de você observar ou conseguir enxergar todo o sistema além daquilo que só acontece com você internamente. Então, a presença